futuro da monarquia britânica aos olhos do mundo. Sua Alteza Real, o Príncipe George de Cambridge. Apesar dos títulos, a realeza tem deixado muita pompa de lado para se aproximar dos súditos. Quebrando o protocolo, o Duque e a Duquesa de Cambridge encararam o cerco dos jornalistas e dividiram a experiência como simples pais de primeira viagem. I think any parent, I think, will probably sort of know what this feeling feels like. So very special. He's a big boy, he's quite heavy, but we're still working on a name, so we'll have that as soon as we can. União. Essa é a imagem que o casal passa a cada compromisso. Uma parceria que começou há mais de 10 anos na Universidade de St. Andrews, na Escócia. O romance discreto, distante das câmeras, ganhou peso com o anúncio do noivado em novembro de 2010. Yeah, I'd been carrying it around with me in my rucksack for about 3 weeks before that, and I literally would not let it go. Everywhere I went, I was keeping hold of it because I knew this thing, if it disappeared, I'd be in a lot of trouble. And yeah, because I planned it, it went fine. As you know, you'll hear a lot of horror stories about proposing and things going horribly wrong. It went really, really well, and yeah, I was really pleased that she said yes. And it's a family ring? It is a family ring, yes. It's my mother's engagement ring. So I thought it was quite nice because obviously she's not going to be around to share any of the fun and excitement of it all. But this was my way of keeping her sort of close to it all. O casamento real deu ao país um conto de fadas e reacendeu a popularidade da monarquia. 3/4 dos britânicos são a favor da coroa. O casamento do príncipe Charles, ou do avô dele, o rei Jorge VI, com nobres inglesas era impensável há 100 anos atrás. Em 1937, reduzido a Duque de Windsor, o ex-rei se casou. Wallis Simpson foi banida da corte, aonde só voltou 35 anos depois, já viúva. Para a Inglaterra, a abdicação parece ter sido afortunada a longo prazo, pois afinal o Duque de Windsor levou uma vida de snob e sibarita que deixou apenas uma marca registrada, um tipo de laço de gravata criado por ele e que recebeu o seu nome. No trono sucedeu o irmão mais moço, coroado como George VI. Ele tinha que reabilitar o nome da coroa britânica, ainda mais porque 2 de seus antecessores homônimos tinham deixado triste memória. George III, louco, falava com árvores, e George IV, bebia muito e vivia se vangloriando de sua participação, que não existiu, na Batalha de Waterloo. Com a mudança da linha de sucessão, a herdeira presuntiva passou a ser Elizabeth, nascida em 1926. Esta foi sua primeira aparição pública. Aos 5 anos, ela fez seu debut na sociedade. Aprendendo no convívio com o pai a profissão de rainha, Elizabeth faz 18 anos. Aí aumentam seus compromissos oficiais e ao mesmo tempo se coloca o problema crucial, um marido para a princesa. A expectativa não foi longa. O felizardo é Philip Mountbatten, príncipe da Grécia e da Dinamarca. É preciso arranjar-lhe um título inglês, Duque de Edimburgo. E em novembro de 1947, realiza-se o casamento na abadia de Westminster. Com a simpatia, veio um assédio difícil de lidar. Na Grã-Bretanha, a família real tem uma espécie de acordo de cavalheiros com a imprensa. De vez em quando, eles alimentam os jornais com declarações, fotos, eventos. Em troca, pedem privacidade. Mas com a mídia estrangeira, nem sempre funciona. A prova foram as fotos da duquesa de topless na França. A grande expectativa, no entanto, era por um herdeiro.
Em novembro do ano passado, Catherine Middleton já estava grávida e se aventurou a jogar hóquei de salto alto na escola que frequentou. O segredo veio à tona dias depois, quando ela foi internada com hiperêmese gravídica, um mal-estar extremo no início da gestação. Assim que ela recebeu alta, veio uma notícia trágica. A enfermeira, que caiu num trote feito por uma rádio australiana e repassou a ligação para a equipe que cuidava de Kate enquanto ela estava no hospital, havia cometido suicídio. Foram semanas de silêncio, até que Catherine Middleton voltou aos compromissos oficiais. Começava ali a obsessão pelo futuro rei da Inglaterra. A duquesa virou símbolo de moda gestante e passou a ganhar cada vez mais a admiração dos súditos. Ao lado de William, ela sempre se mostrou uma mulher simples, divertida, informal. Não à toa, Catherine Middleton não vem de uma família nobre. Os antepassados dela são da classe trabalhadora, simplesmente plebeus. Coal miners from County Durham, bank clerks from Canterbury and Kent, we've got train drivers, servants, sailors, all the sort of people actually that most ordinary people trace in their family tree. There's loads of people out there who've got names like Davis, Harvey, Stone, Temple, Hill, Webster, you name it, all these different families which are in Kate Middleton's ancestry are now ancestors of the royal baby, our future king. Em 14 de novembro de 1948, as rádios anunciavam que a princesa Elizabeth, duquesa de Edimburgo, tinha dado à luz um menino. Batizado como Charles, o novo príncipe tinha antepassados que remontavam 1 milênio até Alfredo o Grande e Guilherme o Conquistador. No futuro, o retrato do príncipe George de Cambridge deverá ser colocado ao lado dos ancestrais na National Portrait Gallery em Londres. Andar por esses corredores é como fazer uma viagem pelas transformações da coroa. Mudanças que vão desde as roupas até a legislação. Se os países da comunidade britânica aprovarem uma nova proposta, apresentada este ano, o príncipe George poderá se casar com uma mulher de qualquer religião e não apenas anglicana. Quando se tornar rei, também terá a liberdade de escolher qualquer um de seus nomes, George, Alexander ou Louis, para acompanhar o título, ou ainda inventar outro. The House of Windsor are infamous long livers. I mean, the Queen may, if she lives as long as her mother would be on the throne until 2027. Charles would then be 80, William then is next to succeed. And so, what seems fashionable and okay now as a name perhaps might not be something that this child feels comfortable with, at the beginning of the 22nd century. Mas quem garante que aquele bebê que saiu da maternidade é o filho legítimo de Catherine e William? Pode parecer uma dúvida absurda, mas já foi alvo de polêmica no século XVII. Quando o rei James II teve o primeiro filho homem, surgiram rumores de que a criança havia nascido sem vida e que um outro bebê tinha sido levado para o quarto dentro de uma panela. Tudo não passou de um boato inventado por opositores da monarquia. Mas por muito tempo, essa história virou razão para a presença de testemunhas na hora do parto. The idea that there had to be a Privy Councillor present at a royal birth, actually in the room, and that was as a result of the warming pan incident, and therefore it was an essential part of Protestant monarchy. That idea was so widespread that in 1948, when the current Queen was pregnant with her firstborn, Prince Charles, she was told that this was an essential part of the monarchy and she was going to have to endure it. And she said, well, could you actually go and do a little research and find out whether that is the case? And the courtiers did some research, and of course they discovered that it wasn't the case, that it was a recently invented myth. And so that's when the alleged tradition came to an abrupt end, not long after it had been invented, because the Queen said, if I don't need to have a Privy Councillor, I'm not going to have one, and she didn't. Dar à luz dentro de um hospital também é algo recente na monarquia britânica. A rainha Elizabeth II, por exemplo, teve os filhos no Palácio de Buckingham e na Clarence House, outra residência da coroa. O costume só mudou com o nascimento do primeiro neto da soberana.
Diana was the first royal lady as close to the throne to have a child in a public hospital. The Queen had all her children at Buckingham Palace, so no one ever saw hair or hide of the Queen or Prince Philip or anyone else. All you saw was the medical team driving in and the midwives. But no, this was the first public. Prince William's was the first birth in a public hospital of someone as close to the throne. Catherine Middleton escolheu dar à luz no mesmo lugar de Diana, a Linda Wing, uma maternidade particular que fica dentro do Hospital St. Mary's em Londres. O pacote básico custa 5.000 libras, o equivalente a 15 mil reais. Isso não inclui dias extras de internação e nem o obstetra, que pode cobrar mais 20 mil reais. O custo do nascimento do príncipe George foi coberto pelas famílias. Nada de dinheiro público. Mas nem tudo cabe aos integrantes da realeza decidir. No ano passado, o parlamento britânico aprovou uma das maiores mudanças da lei de sucessão ao trono. Durante 3 séculos, os homens tiveram preferência nesse processo, até que a regra foi abolida para respeitar a igualdade entre os sexos. Ou seja, se o bebê de Catherine e William fosse uma menina, ela seria a futura rainha da Inglaterra, mesmo se depois tivesse um irmão. I think it's very brave that the decision was made to pass this legislation in advance of this birth. So, it can't be said that it's doing it as a safe measure now that we've got a prince. And actually this was done to bring in, equality and a lack of discrimination in gender at the highest levels. Tinha gente até torcendo por uma menina, mas quem veio foi o príncipe. E pela segunda vez na história, a monarquia britânica tem 3 gerações de sucessores diretos. A primeira vez em que isso aconteceu foi na época da Rainha Vitória. O filho dela, Edward VII, teve um filho, George V, que por sua vez virou pai de Edward VIII. Agora temos a Rainha Elizabeth II, mãe do príncipe Charles, pai de William, que acabou de receber o pequeno bebê de Cambridge, George Alexander Louis. O príncipe Harry virou o 4º na linha de sucessão. Difícil dizer se todos terão a oportunidade de assumir, de fato, o trono britânico. Think of Prince Charles, who, as it happens, is exactly the same age as me. We were born in 1948. And here am I, age 65, beginning to think about retirement. There's Prince Charles, of the same age, who hasn't yet embarked on the job for which he spent the whole of his adult life doing a kind of apprenticeship. As certidões de nascimento britânicas antigas, seja da realeza ou dos plebeus, ficam guardadas no Arquivo Nacional. O nome dos monarcas se misturam aos dos súditos. Aqueles que nascem no mesmo dia de um sangue azul podem se sentir especiais. Faz parte da tradição britânica presentear todos os bebês que vierem ao mundo na mesma data de um herdeiro do trono. Para celebrar a chegada do príncipe George, foram fabricadas 2.013 moedas de prata, a serem distribuídas aos recém-nascidos de 22 de julho. De um lado está a imagem da Rainha Elizabeth, de outro, o ano de 2013, com o escudo das Forças Armadas. O presente vem embalado em azul ou rosa, dependendo do sexo da criança. Já quando o príncipe Charles nasceu, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o presente escolhido foi outro, de acordo com as necessidades dos britânicos. But it wasn't a commemorative medal or a nice piece of china. It was a food parcel. And the food parcel would contain things that we might not think are very exotic, like margarine and bacon. But bearing in mind that we still had food rationing then, this would have been very, very welcome to the families concerned. Mas nem tudo está ligado ao protocolo ou ao comportamento. A monarquia britânica também precisa lidar com as mudanças dos novos tempos. A começar pela tecnologia. Assim que a notícia da internação de Catherine Middleton foi anunciada, a imprensa acionou suas lentes. Durante todo o dia, as câmeras transmitiram ao vivo a imagem da porta da maternidade para diversos sites na internet. Jornalistas levaram as novidades e o cansaço da espera para TVs do mundo inteiro. Muitos estavam acampados ali por mais de 3 semanas. Depois de uma longa espera, finalmente saiu o anúncio, e de forma completamente inesperada, via e-mail. Só depois iniciou-se a tradição.
O atestado médico foi levado pelo secretário particular do Duque e da Duquesa de Cambridge até o Palácio de Buckingham. Lá foi colocado sobre um cavalete, o mesmo usado no nascimento de William. Diante do portão principal, centenas de pessoas fizeram a festa. Caso alguém ainda não tivesse ouvido a notícia, um mensageiro nada oficial fez questão de reforçá-la diante da maternidade. On this day, the 22nd of July, in the year 2013, we welcome with humble duty a future king, the firstborn of His Royal Highness, the Duke and Duchess of Cambridge, the third in line to the throne. A capital britânica foi iluminada com as cores da bandeira. Uma das torres mais altas de Londres anunciou o fim do mistério. É um menino. No dia seguinte, houve tiros de canhão, homenagem em alto mar, badaladas na abadia de Westminster. Até a tradicional troca da Guarda Real em frente ao Palácio de Buckingham ganhou uma nova trilha sonora, Congratulations. Apesar de todo esse alvoroço, o mundo ainda não tinha visto o rosto do bebê. No início da noite de terça-feira, o casal finalmente deixou a maternidade com o futuro rei nos braços. Mais uma vez, a tecnologia entrou em ação. Milhares de fotos foram tiradas. Os profissionais, em frente à porta, haviam colocado as escadas ali no início de julho para garantir o melhor ângulo. E da máquina, as imagens foram direto para as redações dos sites e dos jornais e foram publicadas quase instantaneamente na internet. O nome ainda não havia sido escolhido. O anúncio foi feito no dia seguinte. Era o que a maioria dos apostadores britânicos esperava. George Alexander Louis. Não podia ser mais tradicional. A Grã-Bretanha já teve 6 reis George. O último foi o pai da rainha. E São Jorge é o padroeiro da Inglaterra. Alexander também carrega história. Foi o nome de 3 reis da Escócia e do famoso Alexandre o Grande. Mas o motivo da escolha pode ter sido uma homenagem à rainha, que se chama Elizabeth Alexandra. Já Louis é o 4º nome do príncipe William, mas especula-se que este seja um tributo a Lord Louis Mountbatten, o tio do Duque de Edimburgo, um homem que o príncipe Charles sempre admirou e que morreu num ataque do IRA, o exército republicano irlandês, em 1979. Nomes de peso para um príncipe moderno. Esse fascínio pelo novo herdeiro do trono britânico não deve acabar tão cedo. O pai, William, é um exemplo claro de uma vida rodeada de curiosos e paparazzi. Um cerco de flashes desde o dia em que a princesa Diana deixou o hospital num vestido de bolinhas, estilo que Catherine Middleton repetiu. A perseguição continuou durante os primeiros anos de vida. Do pai herdou a timidez e a formalidade. Da mãe, os cabelos claros. Como o pai, Charles, nasceu para ser rei. Graças à mãe Diana, frequenta uma escola de plebeus. Foi ensinado a gostar de esqui e a dominar a arte de cavalgar, mas é louco por futebol. Aos 10 anos de idade, William, o pequeno príncipe, deveria ter um futuro sem surpresas, certo como o amor de papai e mamãe. Para George Alexander Louis, o assédio começa em casa, aqui, no Palácio de Kensington, em Londres. A residência oficial de William e Kate foi construída no século XVII. O apartamento de 4 andares e 21 cômodos que vai abrigar a família está em obras. A reforma termina em setembro e até lá eles têm à disposição uma outra ala reservada do palácio, bem longe dos olhares dos turistas e das lentes dos fotógrafos. Foi aqui que o príncipe William cresceu. E para matar a curiosidade dos súditos reais, o príncipe Charles e a princesa Diana posaram junto com o filho para fotógrafos e cinegrafistas. William estava muito sério o tempo todo. O príncipe Charles tentou arrancar um sorriso acenando com o lenço. Não deu certo. Outra tentativa, desta vez com um bumerangue.
novo fracasso. Depois foi a vez da princesa Diana tentar um sorriso do filho. Mas ele ficou sério durante os 15 minutos em que esteve diante dos fotógrafos. He loved it when I was here as a child, and so really when the actual house at number 1A is completely renovated and everything's in place, I think it'll be like coming home for him, and he can start his new life with his new family and have a really good time here. A euforia do bebê real não agrada a todos. Este grego republicano disse que quando um bebê nasce ele fica feliz, menos quando a criança é um futuro rei. A francesa concorda. O nascimento é sempre positivo, seja da realeza ou não, mas quando as pessoas exageram, e os britânicos são assim. Mas às vezes fica difícil escapar dessa febre. Até o primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, um republicano assumido, mandou os parabéns. I think all Australians at the bottom of their hearts wish the royal bub all the best, and certainly wish the new parents all the best as well. This is a day of great joy. Entre os que mais celebraram o nascimento está sem dúvida a Rainha Elizabeth II, e não apenas pela chegada de um novo integrante da família. All the Queen's life, she has been dedicated to trying to enhance the role of monarchy. She has been monarch for more than 60 years, and Prince Philip at her side supporting that. So as great-grandparents, to see Prince William's child born, safe, healthy and well, with the knowledge that this is the future, that must give them two senses of reward. One, as great-grandparents, and secondly, to know that the monarchy is secure for 3 generations to come. George Alexander Louis mal abriu os olhos e já representa a garantia de futuro da dinastia Windsor, possivelmente o primeiro rei do século 22.